Doutor Marcelo, que alegria revê-lo, viu? Muito bom. Doutor Luiz, a palavra é sua, o senhor que faz a cerimônia, as honras da casa. Quando o senhor desejar, o senhor detém o poder aí em relação a essa palestra. Não, obrigado, doutor Marcelo, mais uma vez, pela atenção, pelo carinho. Obrigado por... O governo federal está nos ajudando a nos encontrar mais com o senhor, viu? Cada dia que passa, nós temos aí uma novidade para a gente se encontrar. E hoje nós estamos inaugurando uma coisa que já acontece muito em algumas das nossas instituições, mas hoje a gente está dando um primeiro passo numa interação mais forte entre o Departamento de Recursos Humanos e Departamento Pessoal e o Departamento Jurídico, né, e o Escritório Jurídico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a gente está muito feliz com essa oportunidade, porque o senhor sabe mais do que nunca que essa interação entre recursos humanos e a área jurídica são fundamentais para que a gente avance bem, não só no cumprimento da legislação trabalhista, mas também na questão das regras de segurança, medicina do trabalho. Então, a gente está muito feliz com essa interação que está acontecendo com cada vez mais intensidade entre nós. E eu quero aproveitar aqui também e dizer que eu e o doutor Marcelo estamos conversando junto com o Avelino e sonhando aí com um curso de imersão, né, doutor Marcelo? Nós estamos pensando aí em construir uma coisa juntos. E o doutor Marcelo, além da grande didática que ele tem, além da grande experiência que ele tem como juiz de direito, juiz federal na área de direito do trabalho, uma experiência farta nisso. E essa casuística para nós é muito importante, né? Essa mistura da doutrina com a casuística. Eu tinha um professor, doutor Marcelo, que dizia que não há nada mais prático do que uma boa teoria, viu? E quando o professor se dedica à teoria e tem a casuística da prática, ele consegue trazer para nós o que o senhor está trazendo aqui. Eu quero agradecer mais uma vez e dar obviamente, boa noite a todos os nossos advogados que fazem parte do escritório da igreja aí no Brasil. Teremos também alguns invitados de algumas partes de Sudamérica, doutor Marcelo, que está com nós também. Bem-vindos. Nós vamos falar de um tema estritamente do Brasil, mas a gente sabe que às vezes as coisas acontecem por aqui, chegam lá, ou começam lá e chegam aqui. Então, essa parte de direito comparado também para nós é muito interessante. Só, doutor Marcelo, para te esclarecer, a nossa sede aqui ela é responsável por 8 países na América do Sul. Então, a gente acaba tendo uma interação muito grande dos advogados. Então, sempre que a gente divulga, a gente acaba divulgando para todos os advogados. Então, nós temos alguns convidados aqui nessa noite. Eu queria passar rapidamente a palavra para o Avelino, que vai dar também a saudação aí para o pessoal da área de recursos humanos. Obrigado, doutor Luiz. Prazer, doutor Marcelo. Estávamos sonhando com esse momento. Assisti 2 palestras muito boas realizadas recentemente sobre Covid-19 e a CAT, também sobre o compliance trabalhista, e aí sonhando com o doutor Luiz, quando poderemos trazer o doutor Marcelo para falar para o nosso grupo exclusivamente, com as nossas perguntas e tal. E esse momento é histórico, né, doutor Luiz? Esse momento é histórico. Nós estamos sonhando com esse momento faz algum tempo e queremos pensar na imersão. Achamos que seria interessante demais para o nosso grupo. Temos um grupo vasto, pegando todo o território nacional e, como o doutor Luiz falou, pegando alguns países da América do Sul. E conhecimento é vital para a nossa área. O que a gente aprende ontem parece que não serve para hoje, e o que a gente aprende hoje a gente precisa aprumar para amanhã. Então, nós ficamos muito felizes, saudamos a todos os RHs, todos os DPs, analistas, coordenadores, sejam todos bem-vindos e aguardem que novidades virão, né, doutor Luiz? Novidades virão. Vamos aproveitar o momento com o doutor Marcelo, que já foi dito, tem muita experiência e, amigos, uma didática primorosa. Doutor Marcelo, a palavra está com Vossa Excelência, viu? Obrigado, doutor Avelino. É sempre que o advogado tem a oportunidade de dar a palavra para o juiz, né? Então, não é sempre que isso acontece, né? Então, primeiramente, meu boa noite, doutor Avelino, doutor Luiz, aos advogados, às advogadas, profissionais de RH, pessoas interessadas, eventualmente empresários também, todas as pessoas que, de alguma maneira, têm um interesse direto ou indireto nessa temática de hoje. Eu, particularmente, eu vou falar uma coisa agora do meu coração. Eu gostei desse grupo. De alguma forma, eu dou palestra em vários locais, em várias OABs,
mas não sei, é um sentimento, eu gosto, parece que são pessoas interessadas, eu quero falar para quem tem interesse no que eu tenho para dizer. E o que eu levo é conhecimento, informação fidedigna para ser bem usada, para ser usada em prol do bem das pessoas, como é o caso do tema de hoje. E o doutor Luiz sempre me recepcionou com uma fineza, uma lisura, uma coisa fora do comum, então cada vez fico mais estimulado de poder falar e, quem sabe, nesse caso de hoje, trazer algumas ideias e algumas soluções para o empresariado brasileiro ou para os empregadores de maneira geral, que estão sofrendo bastante. E hoje a temática, então, é da MP 1045/21, de 2021, ela é muito recente, agora é a coqueluche do momento, só se fala dessa medida provisória, então eu gostaria de trazer algumas observações a respeito dela, o que é possível ou não, algumas peculiaridades, que é importante, mas dizendo, primeiro, ela veio, ela é muito bem-vinda, mas demorou um pouco para falar a verdade. Essas medidas é praticamente uma repetição do que foi ano passado, mas elas não podiam ser adotadas desde 31 de dezembro de 2020. Então, nós tivemos até o presente momento um período no qual o empresário não tinha como se valer dessas medidas. Então, a medida provisória é muito bem-vinda. Peço aos senhores que a utilizem e utilizem para evitar a dispensa dos empregados, que é a coisa mais radical que existe. Então, até chegar a esse degrau, que o empresário então se valha de outras possibilidades, de alternativas, inclusive da medida provisória. Ela demorou, repito, mas pelo menos ela veio. E agora existindo, que os empresários usem, então, para manter os empregos, esse é o maior objetivo, manutenção do emprego e da renda, para que se espera num momento, e espero que muito breve, nós possamos retomar a economia do país por meio do trabalho, que as pessoas tenham dignidade, portanto. Então, eu quero, tomara que as pessoas façam muito bom uso, e para isso eu vou explicar da melhor maneira que eu puder. E se houver alguma dúvida, pode colocar no chat, que eu responderei ao final, com a autorização do Dr. Luiz, ao final eu faço uma varredura em todas as dúvidas. Vamos lá, então. O prazo. Essa medida provisória vale por 120 dias. São 4 meses formais garantidos de possibilidade de uso da medida. E eu botei logo depois o artigo de lei, para quem quiser, o artigo da medida provisória, para poder fazer a verificação, mas facilita bastante. Então, 120 dias, podendo até ser prorrogado se houver disponibilidade financeira, se houver caixa da União suficiente, e eu espero que isso seja uma prioridade. Se passados 120 dias a situação do país não tivesse alterado significativamente, ou seja, se a vacinação não tiver avançado a contento, pode ocorrer uma prorrogação, mas não é garantido. Vai depender da situação do país e da disponibilidade de orçamento. Essas medidas, que não é uma novidade, mas eu vou falar sobre cada uma, é de suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada e do salário proporcionalmente. Essas medidas podem ser sucessivas, mas não podem ser simultâneas. Ou seja, eu poderia suspender o contrato dos trabalhos dos meus empregados por 60 dias e depois fazer uma redução da jornada e do salário proporcionalmente por mais 60 dias. Esse somatório dá 120. Como poderia suspender o contrato por 90 dias e depois, em 30 dias, fazer a redução da jornada e do salário. Ou seja, o empregador pode, de certa maneira, manipular no bom sentido que eu estou dizendo, pode utilizar de forma estratégica essas medidas, desde que o somatório não ultrapasse 120 dias. Claro que se eu suspender o contrato de trabalho por 120 dias, não poderei adotar a outra medida. Isso porque alguns estavam entendendo que podia fazer 120 dias de uma medida e 120 dias da outra. Não é possível. 120 dias é o total. Então, ela vale para todos os empregados, a não ser os que estão excluídos na lei, que eu vou falar daqui a pouco, mas o contrato tem que ter sido feito, celebrado antes da medida provisória, até a publicação da medida provisória.
Se eu contrato hoje um empregado, eu não poderei me valer como empregador da medida provisória 1045. Então, tem que ser para contrato celebrado, feito, formalizado antes da publicação da MP. E, nesse caso, não importa quanto tempo já vigore o contrato. Se foi feito antes da MP, não importa se é um mês, se ele já está 1 ano de casa ou 10 anos, não importa. O tratamento vai ser igual. E a empresa pode usar as medidas de forma setorial, por departamento, parcial ou para todos os empregados. Ele não é obrigado a adotar a mesma medida para todos os setores da empresa. Até porque pode acontecer de alguns setores estarem paralisados na empresa e outros terem alguma demanda. Isso pode acontecer. Então, para esses que têm demanda, eu posso, eventualmente, fazer a redução da jornada e do salário. Para aqueles setores nos quais não há demanda, eu posso suspender os contratos de trabalho. Espero ter sido claro. Não há obrigação de uniformidade nas medidas. Melhor dirá o empresário de que maneira ele vai fazer uso disso. Tá? Então, pode ser para todos os empregados ou apenas para parte deles, especialmente quando a empresa tem divisão em setores ou departamentos. Bem, quem foi excluído? Quem não pode se valer, então, das medidas e receber, inclusive, o benefício do governo, que nós veremos adiante? A administração pública direta e indireta não nos interessa muito, mas é só para saber, especialmente a administração indireta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão se valer dos préstimos, dos favores da medida provisória, assim como também não pode usar os organismos internacionais, e agora o que deixou assim, muita gente triste, os empregados intermitentes foram excluídos da proteção da medida provisória. Isso, assim, muita gente questionou até se não haveria uma falta de isonomia, se não seria uma discriminação, até porque anteriormente, na Lei 14.020 e anteriormente também na medida provisória 936, os empregados intermitentes eram contemplados e agora foram excluídos. E são empregados que, por vocação natural, ganham pouco. Tem pouco recurso, né? O salário é pequeno, normalmente até menor que o salário mínimo. Então, pessoas que especialmente precisavam de uma proteção. E, surpreendentemente, foram excluídos da possibilidade de adoção das medidas. Por outro lado, a medida vale para qualquer empregado, aí tirando esses que eu acabei de falar da exclusão, para os aprendizes, pode fazer também, que havia dúvida, para o empregado doméstico, pode fazer, empregado, empregada doméstica, contratados a tempo parcial e para 2 situações específicas que muita gente pergunta: aposentados e grávidas. Aposentado que trabalha, que eu digo, né? De aposentado, mas voltou ao mercado de trabalho. Isso é perfeitamente comum. E para as mulheres grávidas. São 2 situações que a lei autoriza o uso das medidas. E eu até falarei a miúde sobre esses 2 casos um pouquinho mais adiante. Bom, as medidas em si. São 2 medidas, até conhecidas, porque foram repetidas da própria Lei 14.020. A primeira, a suspensão do contrato, ou seja, o empregado não trabalha, mas vai receber um benefício do governo, vamos ver daqui a pouco. E a segunda, a redução proporcional da jornada e do salário. Pela lei, ela elenca 3 possibilidades percentuais. Uma redução de 25%, 50% ou 70%. Pode até ser um percentual diferente, mas nesse caso tem que ser acertado por norma coletiva, ou seja, acordo coletivo ou convenção coletiva. Está no artigo 11, parágrafo 1º da medida provisória, para quem quiser depois ir lá conferir. Então, claro, nessa redução de 50%, ele vai ter uma redução do salário de 50%. Sobre a perda que o empregado terá, o governo pagará uma parte dessa perda. Não a totalidade, uma parte dessa perda. Então, são essas 2 medidas. Uma crítica que eu faria, porque deu muito problema e muita ação na justiça, que deveria ter sido sanado e não foi,
é que na suspensão do contrato de trabalho no ano passado, começou uma dúvida se na hora de pagar o 13º salário tinha que considerar aquele período de suspensão ou não. E aí cada um teve um entendimento diferente, entendimentos até conflitantes, paradoxais, discrepantes até do Ministério Público do Trabalho e da Receita Federal, por exemplo, tiveram posições até antagônicas. O ideal seria que a medida provisória já falasse se vai computar ou não para 13º e se vai alongar ou não o período aquisitivo de férias. Mas a medida provisória não tratou disso, perdeu até uma oportunidade de tratar desse tema e evitar a judicialização dessas questões, que poderia ser resolvida através de uma normatização. Um detalhe que eu coloquei, me chamou a atenção, é o artigo 14, que eu até reproduzi, está na tela, é que o uso de qualquer das medidas, quando se tratar de serviço público e de atividade essencial, por exemplo, farmácia, supermercado, transporte rodoviário, deve resguardar o funcionamento dessas atividades. Ou seja, digamos que no município pequeno, eu não poderia ter todas as farmácias suspendendo os contratos de todos os empregados. Não poderia, porque senão ninguém vai ter onde comprar remédio. Para os supermercados, idem. É um detalhe interessante, mas eu acho que não há problema nenhum, até porque esses ramos de atividade dizem até que não sofreram tanto impacto assim. Outros dizem até que aumentou o movimento de farmácia, de supermercado, passou a vender mais, passou até a contratar mais empregados. Então, fatalmente, são regras do mercado. Essas instituições, essas empresas não vão querer fazer o uso das medidas, mas, se quiserem, tem que resguardar minimamente o funcionamento dessa atividade para não prejudicar a sociedade. Bem, se o empregador optar pela suspensão, e do que eu vi, da minha experiência, a maioria, ano passado, optou pela suspensão, a lei diz, e a medida provisória repete, a lei 14.020 já dizia e foi repetido pela MP, está o artigo na tela. O empregado continua recebendo os benefícios que a empresa, porventura, ofereça. Coloquei exemplos. Plano de saúde. Muitas empresas oferecem plano de saúde. Mesmo na suspensão do contrato, o plano tem que ser mantido. Há algumas empresas que dão cesta básica. A cesta básica é inegavelmente um benefício. Malefício é que não é. Então, o benefício tem que ser mantido. A cesta básica tem que ser entregue. A lei foi um pouquinho, a MP foi um pouco exagerada, porque fala todos os benefícios. Por exemplo, vale transporte é benefício também. E ninguém vai dizer que tem que dar vale transporte para quem está com o contrato suspenso. É claro que não tem que conceder o vale transporte, nem o empregado vai ter a ideia ou a audácia de querer vale transporte, que não se justifica. Mas todos os demais benefícios têm que ser mantidos como se ele estivesse trabalhando. Bem, ambas as medidas, tanto a suspensão quanto a redução da jornada e do salário, podem ser feitos por acordo coletivo, ou seja, norma coletiva, e, em algumas hipóteses, podem ser feitas por acordo individual, ou seja, um acordo só do empregado com o empregador, sem a participação do sindicato. Mas eu vou dizer daqui a pouco quais são as situações nas quais se pode fazer um acordo só com o empregado, sem a intervenção sindical. Mas quero lembrar que essas medidas são fruto de consenso. Tem que haver concordância do empregado. Você não pode impor a contragosto do empregado à força a imposição dessas medidas. Ainda que nós saibamos que no contrato de trabalho o empregador tem uma ascendência normal sobre o empregado, se ele não quiser, se ele se negar, ele não pode ser obrigado, contra a sua vontade, a fazer um acordo individual para a adoção dessas medidas. Mas eu ouvi falar muitas pessoas que chegaram até a comentar comigo de um ou outro empregado, mas era uma exceção que não estava concordando. E, nesse caso, tem que ser respeitado. Não é obrigado a fazer por acordo individual. Ele vai ser obrigado se estiver previsto em norma coletiva. Bem, a comunicação dessas medidas deve ser feita com pelo menos 2 dias corridos de antecedência.
Atenção, não são dias úteis. A lei fala dias corridos. Então, você comunica para não surpreendê-lo e até para ele poder se adaptar a essa nova situação, com no mínimo 2 dias de antecedência. Falar, olha, vou suspender o teu contrato por 120 dias, ou vou suspender por 90 dias. E se o empregador resolver antecipar o término da medida, que ele tem esse direito, então fez a medida por 120 dias, porque lá na localidade dele não podia funcionar, porque havia medidas de restrição. Mas agora foi liberado para ele funcionar e ele quer retomar as atividades. Ele comunica ao empregado também com 2 dias corridos de antecedência do término dessa medida, que será então cancelada, e fica também cancelado o benefício emergencial, já que ele vai retomar o contrato de trabalho na plenitude. Então, esses prazos, importantes serem observados. E, na adoção de qualquer das medidas, tanto na suspensão quanto na redução da jornada e do salário, o empregado receberá do governo da União o chamado benefício emergencial. Por favor, não confundam com auxílio emergencial. Auxílio emergencial é pago aos desempregados. O benefício emergencial é pago aos empregados. Essa é a diferença básica, mas o nome é parecido. Então, o benefício emergencial será pago com recursos da União. A União fez reserva, contingenciamento de dinheiro para fazer frente ao pagamento desse benefício emergencial. Assim, no caso da suspensão, o governo, a União, substitui o empregador pagando esse benefício. Se for no caso da redução da jornada e do salário proporcionalmente, a União paga uma diferença, um percentual, uma parte daquilo que o empregado vai perder. Então, é pago com recurso da União e ele toma como referência, senhores, o valor do seguro-desemprego. Não é que o empregado esteja recebendo seguro-desemprego, não é isso. O seguro-desemprego é uma base referencial do cálculo. Não é seguro-desemprego, tanto que ele pode ser dispensado depois, quando acontecer, e ele vai receber normalmente o seu seguro-desemprego. O seguro-desemprego é uma base referencial. Então, você vai verificar quanto que ele teria direito se ele tivesse desempregado de seguro-desemprego. É X. Então, é esse X que vai ser pago a título de benefício emergencial para quem tiver o contrato de trabalho suspenso. E, no caso de redução da jornada e do salário, é o mesmo percentual da redução da jornada e do salário que se aplica ao valor do seguro-desemprego devido. E aí eu já fiz a pesquisa e coloco para todos que, no máximo, atualmente, o máximo de parcela mensal paga a título de seguro-desemprego é R$ 1.911,84. Então, na mais otimista hipótese, o empregado receberá R$ 1.911,84. E o mínimo é um salário mínimo. Certo? Então, no caso de suspensão do contrato, no mínimo um salário mínimo, no máximo isso. Então, pessoal, perda tem, concordam? O indivíduo ganha R$ 4.000, tem um contrato de trabalho dele suspenso. É pelo menos um prenúncio de que o contrato vai estar sendo mantido e com a esperança de se resgatar no futuro. Mas ele receberá de benefício emergencial R$ 1.911,84, o que é uma perda, diria até, significativa nesse caso concreto aqui que eu trouxe. Não quer dizer que todos receberão R$ 1.911,84, vai depender do salário de cada empregado e da medida que terá sido adotada pelo seu empregador. Eu só quis trazer na mais otimista hipótese qual é o valor que será recebido. E, mesmo assim, parece que muita gente está disposta a receber um pouco menos para ter a segurança que vai continuar no emprego. E isso é importante para o empregador também, porque dispensar, que é a coisa mais radical, tem custo também para o empregador. Não é só dispensar, você tem custo com exame médico demissional, tem que depositar a indenização de 40%, tem que fazer o pagamento da verba resibitória, tem um custo para a empresa isso também. Se ela puder poupar acreditando em tempos melhores, então que ela se valha da MP 1045, que eu estou colocando aqui para todos. Então, como eu falei, repito, esse benefício emergencial não impede nem altera o valor que esse empregado no futuro vier a ter direito a título de seguro-desemprego, caso seja
dispensado sem justa causa mais para frente. Então, no caso de suspensão, o valor, acabei de falar, 100% da parcela devida a título de seguro-desemprego. Com uma exceção, atenção, para as empresas que tiveram em 2019 receita bruta maior que 4.800.000 reais, portanto, uma grande empresa, e a lei fala receita, não é lucro. Ela pode ter uma receita superior, mas não necessariamente um lucro superior a 4.800.000 reais. A lei fala receita. Se no ano 2019, não é 2020 não, 2019, receita superior a 4.800.000 reais, nesse caso, a empresa é convocada, é chamada para pagar uma parte do benefício emergencial. Então, o governo, a União, pagará 70% e esse empregador, que é de grande porte, pagará 30%. Esses 30%, a lei chama, que o empregador é obrigado, o patrão é obrigado a pagar, é chamado de ajuda compensatória. Então, é importante saber qual é a situação financeira de receita do empregador para ver se ele se submete a essa obrigação de ter que pagar 30%. Então, a ajuda compensatória, que é o nome, esses 30% têm natureza indenizatória, ou seja, o empregador não precisa considerar aquele valor para 13º, nem para férias, nem para fundo de garantia, nem para nada, tanto no aspecto trabalhista quanto previdenciário. E mais, se essa empresa, que é de grande porte, e por isso que ela foi convocada para pagar uma parte do benefício, tiver que pagar essa ajuda compensatória, esse valor pode ser deduzido para ela como despesa operacional e também da CSLL, Contribuição sobre o Lucro, quando a empresa é tributada pelo lucro real. Aí eu botei o artigo da medida provisória. Agora, se ela for tributada pelo lucro real, se for por lucro presumido ou uma outra forma de tributação, aí não é possível fazer esses descontos. Ou seja, é uma pequena vantagem tributária que foi feita para as empresas que são tributadas pelo lucro real e que terão que pagar 30% do benefício emergencial. Uma coisa importante que os empregadores têm que informar os seus empregados. Na suspensão do contrato, como eu falei, a dinâmica é que o empregado não trabalha, mas receberá da União o benefício emergencial, que nós já vimos que tem como limite o valor, o teto do seguro-desemprego. Como esse empregado não está recebendo salário do patrão, não haverá recolhimento de INSS. Não haverá folha de pagamento. Se houver, ele não vai estar na folha. E se todos os empregados tiverem contrato suspenso, a empresa nem faz folha de pagamento. Então, nesse caso, se ele quiser, esse empregado pode recolher INSS como contribuinte facultativo. A lei permite, o artigo da MP está aí. Isso é importante porque, se ele não fizer recolhimento como contribuinte facultativo, aquele período não será computado para fins previdenciários para nada, nem como carência, nem como tempo de contribuição. Isso é importante porque muitos empregados estão próximos à aposentadoria. E se não houver recolhimento, não se computa aquele tempo na aposentadoria. O sistema é contributivo. A reforma previdenciária não admite que você considere um tempo como de contribuição se você não fez o recolhimento. Então, nesse caso, caberá ao empregado fazer o recolhimento como contribuinte facultativo. E também, quem teve a redução da jornada e do salário, pode acontecer de receber um valor do empregador menor que um salário mínimo. Pode acontecer. Digamos que o trabalhador ganha R$ 1.500. Houve uma redução na jornada do seu salário em 50%. Então, ele vai receber do patrão dele R$ 750, metade. Vai trabalhar metade do tempo. E vai receber um complemento, uma parte da sua perda, ele vai receber da União. Mas o recolhimento de INSS dele estará sendo feito sobre R$ 750, que é o valor que o patrão vai pagar a ele. Esse valor é menor que um salário mínimo, né? A base de cálculo é menor que um salário mínimo. Então, nesse caso, também, mesmo havendo recolhimento, esse tempo não é considerado para fins previdenciários. É uma inovação trazida pela reforma da Previdência
a emenda constitucional número 103. Então, nesse caso, esse empregado deverá complementar a diferença de INSS entre aquilo que ele recolheu e o que seria devido de recolhimento sobre um salário mínimo, se ele pretender contar aquele tempo para aposentadoria e para outros benefícios previdenciários também. Pessoal, até aí tudo bem, doutor Luiz? Tudo ok? Falando, não sei se estou falando muito rápido, mas vamos lá. Pode ter mais de um emprego. E aí, Marcelo, tem 2 empregos. Eu vou receber dos 2? Resposta sim. Então, tem um benefício emergencial por cada um dos empregos. Eles são vistos individualmente. E mais, pode até acontecer que o indivíduo tenha 2 empregos, num deles o empregador resolva suspender o contrato e no outro fazer a redução da jornada e do salário proporcionalmente. Não tem problema, pessoal. Ele vai receber um benefício emergencial por cada vínculo, porque são vínculos distintos. Da mesma forma, se ambos forem suspensos, da mesma forma, se ambos houver em ambos a redução da jornada e do salário. Então, está no artigo 6º, parágrafo 3º da MP, não há problema algum, ainda que seja raro a gente ver um empregado com mais de um emprego, porque o período, o tempo acaba nem permitindo, a jornada longa de trabalho acaba dificultando. Mas acontece, quem trabalha jornada 12 por 36, por exemplo, que é até relativamente comum, não raras vezes tem 2 empregos. Bem, a lei tratou também da fraude no caso de suspensão. Isso, pessoal, eu peguei várias ações na justiça e eu faço a denúncia e confirmo que isso acontecia. Que é a situação seguinte: o empregador formalmente suspende o contrato de trabalho, mas exige trabalho do empregado. Então, ele bota sob o rótulo de uma suspensão, não está havendo suspensão. Então, suspende, mas faz o indivíduo trabalhar. Ou faz o indivíduo trabalhar de casa, em teletrabalho. Ora, se o contrato está suspenso, eu não posso exigir desse empregado trabalho, senão estou fraudando a lei, nesse caso, fraudando a medida provisória. Então, eu vi várias denúncias disso em ações. Alguns provaram, outros não. No caso é que houve muita denúncia a respeito disso, não que necessariamente tenha acontecido, mas ninguém tem a inocência de duvidar que um mau empregador possa fazer esse tipo de coisa. Então, ele está se aproveitando, na verdade, de uma possibilidade, não paga salário e exige trabalho à custa da União que está pagando o benefício emergencial. Isso não pode. Se for detectado, a consequência é que esse empregador vai ser obrigado a pagar salários e todos os encargos, pagará multa administrativa, poderá pagar alguma multa que esteja prevista em norma coletiva, e a lei trouxe ainda, e isso foi uma novidade, por isso que eu fiz questão de transcrever no artigo 17, a obrigação do trabalhador devolver o valor do benefício emergencial. Reparem que não foi obrigação para a empresa, não, foi para o trabalhador. Então, ele vai à justiça, se ele comprovar, ele tem direito a receber o salário cheio, o salário completo dele, mas aquele benefício emergencial pago é indevido. E então, ele tem que devolver esse valor. E isso está bem claro agora no artigo 17 da lei. Inclusive, se ele não pagar, pode haver compensação com abono salarial para o futuro, o abono do PIS, ou até de parcelas do seguro-desemprego. Tem sido muito comum agora esse cruzamento de informações e vários empregados recebendo comunicações de que parcelas do seguro-desemprego estão sendo compensadas com dívidas que eles tiveram ou de valores recebidos indevidamente. Bom, garantia no emprego. Isso foi trazido pela lei, que eu coloquei como um espelho. É um espelho mesmo. Então, se o empresário adota uma das medidas da lei, da medida provisória, ele terá que respeitar uma garantia do mesmo período que ele usou a medida. Então, se eu resolvo suspender os contratos de trabalho dos meus empregados por 60 dias, durante aqueles 60 dias eu não posso dispensá-los, claro, tá? A medida está crepitando, está acontecendo, e terminado, tem o espelho. Eu sou obrigado a manter os empregos por mais 60 dias. Por isso que eu coloquei como espelho. É uma garantia espelho. É uma garantia no emprego
do mesmo prazo que o empregador adotou uma das medidas, qualquer das medidas. Então, agora, nesse caso, se o empregador se valer do máximo que eu falei previsto em lei, pelo menos para hoje, 120 dias, terminados, findos os 120 dias, esse empregado terá uma garantia no emprego por mais 120 dias. É a contrapartida que a União quer pelo fato de ter colaborado com o empregador também para manter aquele emprego e pagar o benefício. Então, se o empregador não respeitar essa garantia espelho e mandar embora o empregado antes, ele será punido com uma multa adicional, que está prevista na própria lei, e tem muita ação na justiça, eu peguei algumas, e muitos juízes também, da pessoa pedindo essa indenização pela garantia espelho não respeitada. Agora, um detalhe importante e interessante. Até o ano passado, era possível fazer essa suspensão, a redução, foi possível fazer até durante 240 dias. E tinha uma garantia espelho também da Lei 14.020. E muitos empregados hoje estão fruindo dessa garantia espelho. Ainda estão no período da garantia espelho da Lei 14.020, foi do ano passado. Aí vem a pergunta, Marcelo, eu posso me valer da medida agora, da MP, e suspender o contrato? Pode, não há problema. Mas e essa garantia espelho que estava acontecendo? O empregado perde? Não perde. Essa garantia no emprego residual da Lei 14.020, esse período é suspenso e é acrescido ao final da garantia espelho da medida provisória. Vou dar um exemplo. Digamos que eu estou na empresa ainda com a minha garantia espelho da Lei 14.020, ainda faltavam 30 dias. Aí veio o advento da medida provisória. O meu empregador quer suspender meu contrato por 60 dias. Ele pode? Pode, sim. Então, vamos suspender por 60 dias. Terminados os 60 dias, eu tenho a minha garantia espelho de mais 60 dias, o mesmo prazo da adoção da medida. E agora, lembra aqueles 30 dias residuais? Agora ele vai se encaixar aqui. Então, aquele resíduo que tinha é suspenso e vai ser acrescido ao final da garantia espelho da medida provisória. Ou seja, os prazos de garantia no emprego se sucedem, são somados. Mas esse da medida provisória, nesse primeiro momento, é suspenso. Para gestante, então, a questão da mulher grávida, pode ser adotado? Já vimos que sim. Quando ela sai em licença maternidade, vai ter o neném, as medidas são interrompidas para o pagamento do benefício emergencial e ela começa a receber salário maternidade, certo? Não é possível receber o salário maternidade e o benefício emergencial juntos, não é possível. Então, cessa o benefício emergencial e ela começa a receber o salário maternidade e receberá durante 120 dias. E aí, a garantia provisória na MP, se ela estava com contrato suspenso ou com redução da jornada e do salário com base na MP, essa garantia espelho só começa a contar quando terminar a garantia no emprego pela gravidez. Então, só começa depois que termina a estabilidade da gestante. E a estabilidade da gestante vai até 5 meses após o parto. Aí, terminar no 5º mês, começa a garantia espelho da medida provisória. Tá? E uma coisa que muita gente tinha dúvida, nesse ponto foi solucionado pela medida provisória, é que a pessoa sai em salário maternidade, mas o salário estava reduzido. Então, como é que eu pagaria o salário? Pagaria o salário cheio? Pagaria o salário maternidade pelo salário reduzido? A medida provisória equacionou isso, dizendo que não. E a adoção dessas medidas não pode prejudicar a mãe. Então, ela sai em salário maternidade recebendo salário cheio, normal, como se não tivesse havido a utilização das medidas. Então, ela não pode ser prejudicada, fez muito bem. É uma proteção para a mãe, para o filho, diria eu, até para a família, né? A mãe e o neném. E tem gente que vai além, fala que é a proteção à futura geração de trabalhadores. Porque o neném hoje é aquela pessoa que daqui a 20, 25 anos estará trabalhando, estará produzindo.
e, na verdade, até gerando a riqueza que vai ser utilizada para pagar os aposentados. Uma coisa interessante, já estou caminhando para o final, no terço final, esse valor, o benefício emergencial, pode ser creditado, depositado na conta corrente do empregado ou na conta poupança dele, desde que esse empregado autorize o empregador a fornecer os dados bancários para o governo, para a União. É o mesmo sistema que foi utilizado da vez passada e o sistema já está livre para receber os novos acordos com base na medida provisória. Então, ele tem que autorizar pela questão da lei de proteção de dados, então não pode ser informado contra a sua vontade. E uma curiosidade me chamou a atenção, que não pode haver depósito em conta salário, está proibido textualmente no artigo 23 da medida provisória. Não sei se é porque na conta salário o empregador tem uma maior influência, não saberia dizer, mas na conta salário não pode fazer o depósito do benefício emergencial. Mas pode ser numa conta poupança ou numa conta corrente do empregado. Tem as formas da medida. Como eu falei para vocês, a questão pode ser por acordo individual ou por norma coletiva. Por norma coletiva, pode sempre, em qualquer situação, em qualquer cenário, se fizer por acordo coletivo ou convenção coletiva, sempre será possível. E agora sim, em que casos que eu posso fazer por acordo individual? Não são todos, rigorosamente todos os casos, mas são muitos casos. Então, por acordo individual, apenas com a assinatura do empregado e de empregador, desde que cheguem a esse consenso, pode-se fazer para o empregado que ganha até 3 salários mínimos, portanto, até R$ 3.300, eu diria até, ousaria dizer, que é a maioria esmagadora da população trabalhadora brasileira, então pode ser feito por acordo individual, mas também pode ser feito por um empregado que tem diploma de nível superior e ganha mais do que o dobro do teto da Previdência. Hoje daria uma torno de R$ 12.700, o dobro do teto da Previdência. Então, e tem que ter nível superior. É importante essa questão do diploma de nível superior, porque é exigida na medida provisória. Pode fazer por acordo individual. Também pode ser feito se o empregador optar apenas pela redução da jornada e do salário na ordem de 25%. Então, se for de 50% ou 70%, tem que ser feito por norma coletiva, não pode ser por acordo individual. Né? Claro, quando você tem que só pesar isso com a questão do salário. E um caso que é até um pouquinho complicado matematicamente, eu tentei colocar. Quando você soma o benefício emergencial com a ajuda compensatória, aqueles 30% que o empregador vai ter que pagar, somado com as horas trabalhadas, portanto, na redução da jornada e do salário, e o somatório disso der o valor do salário que o empregado recebe normalmente, então pode ser feito por acordo individual, se entendendo que, nesse caso, não há prejuízo para o empregado, porque ele continua recebendo a mesma coisa. Então, tentei sintetizar os casos, mas, sem dúvida, o primeiro é o mais comum e o mais provável de todos. Né? Se alguém até R$ 3.300 poderia fazer por acordo individual. Se for possível realizar esse acordo individual, atenção, isso aqui é uma coisa importante. O sindicato tem que ser comunicado. Nós vamos ter uma comunicação para o Ministério da Economia, até para poder pagar, eu vou ver daqui a pouco o prazo, mas é o mesmo. Mas o sindicato também tem que ser comunicado. Está no artigo 12, parágrafo 4º. É apenas comunicado, senhores e senhoras. Não é chamar para fazer acordo coletivo ou negociação coletiva ou para obter autorização, nada disso. É só para comunicar, é informar que foi feito aquilo. Então, por que eu estou dizendo que isso talvez seja importante? Porque alguém pode falar, mas Marcelo, só comunicar não serve para nada. Realmente, assim, se fala que a comunicação, para quem sabe, o sindicato, chamar a empresa, tentar fazer um acordo coletivo com condições mais vantajosas, mas o fato é que algumas pessoas começaram a criar uma tese dizendo que se esse acordo individual, que pode ser feito na linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, não fosse comunicado ao sindicato em 10 dias, não valeria. Essa é uma tese que começou a ser edificada. E, assim, não posso garantir que vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, mas realmente, assim, trazendo assim, uma importância capital muito relevante a essa comunicação,
Então, acho que o empregador não pode se descuidar de fazer essa comunicação. Se fizer o acordo individual, quando possível for, tem que informar, comunicar ao sindicato. Claro que se for por norma coletiva, não precisa comunicar, porque o próprio sindicato vai participar da negociação. Mas é importante fazer essa comunicação ou tentar fazer, porque muitos empregadores estavam reclamando que os sindicatos estavam incomunicáveis, ligava para lá, ninguém atendia, mandava o WhatsApp, ninguém respondia, e-mail também não respondia. Há sindicatos que literalmente fecharam as portas, então estava até numa dificuldade, mas pelo menos o empregador vai provar em juízo, se for o caso no futuro, que ele tentou, envidou seus melhores esforços para tentar a comunicação com o sindicato, mas não conseguiu por motivo alheio à sua vontade. E, bom, em 10 dias também, esse aí me parece que é relevantíssimo, tem que informar o Ministério da Economia para ele pagar. Ele só vai pagar a partir do momento que ele sabe que foi feito um acordo. Então, essa comunicação, os contadores todos têm essa preocupação e fazem, mas tem que lembrar de comunicar também ao sindicato se for um acordo individual. Então, o Ministério da Economia comunicar em 10 dias da celebração do acordo, já está liberado no sistema, já pode até enviar, para que o Ministério faça o pagamento nos 30 dias seguintes à informação. E por que é importante respeitar esse prazo? Porque se não houver respeito, se o empregador atrasar, se descuidar, for negligente, ele vai ficar obrigado a pagar a remuneração integral até o mês seguinte, porque aí o Ministério da Economia só vai pagar nos 60 dias seguintes. Então, tem que respeitar esse prazo dos 10 dias da celebração para poder já pagar nos 30 dias seguintes e o empregador tem um conforto maior. Se ele não fizer isso, está aí o artigo, é o 5º parágrafo 3º, inciso 1º da MP, traz como punição ao empregador que ele vai ter que arcar, já que ele agiu com incúria, com inércia, ele vai ter que arcar com a remuneração integral e todos os encargos trabalhistas, até a prestação das informações. Essas comunicações, tanto de acordo individual quanto de norma coletiva, pode ser feito por qualquer meio eletrônico, pode ser meio físico, ou justamente para evitar deslocamento das pessoas, perigo de contaminação, evitar que uma pessoa contaminada fosse um vetor de contaminação, pode ser feito por meio eletrônico. Aí temos aí uma parafernália tecnológica, né, que é permitida para que possa haver comunicação até com o empregado mesmo, que eventualmente está em teletrabalho e vai ter uma redução de jornada e de salário. Então, pode tudo fluir isso aí por meio eletrônico, não há necessidade de ele se deslocar, pegar transporte público, até se arriscando a uma contaminação. Pode ser feito por meio eletrônico, mas com cuidado, o empregador guardar isso tudo direitinho, para se houver necessidade no futuro, ele vai poder fazer uso e exibir para a justiça de que ele cumpriu a modelagem de regência da lei. Para o aposentado, é uma coisa interessante. O aposentado não poderá receber a aposentadoria e o benefício emergencial. Não é possível acumular esses dois benefícios. Então, nesse caso, não é que ele não possa fazer a medida em relação a ele, porque imagina, eu tenho uma loja, todo mundo vai ter o contrato suspenso. Só porque tem um aposentado, ele vai continuar trabalhando? Vou ter que abrir a loja lá só para ele trabalhar? Claro que não. Então, o aposentado pode ser alcançado pela medida também, mas ele não recebe da União o benefício emergencial. Então, qual foi a solução da lei? O empregador terá de pagar para aquele empregado aposentado o valor correspondente ao benefício emergencial. Então, nesse caso, o empregador substitui a União e pagará a esse empregado aposentado o benefício emergencial. Alguém pode me perguntar, mas Marcelo, então não dá no mesmo? Não dá no mesmo, não, porque o benefício emergencial, no mais das vezes, é menor do que o salário normal que o empregador pagaria. Então, não deixa de ser um custo menor, mas é um sacrifício maior do que para o empregado que não é aposentado. Então, isso está no artigo 12, parágrafo 2º, então ele vai ter direito, sim, de adotar as medidas para o aposentado, mas o patrão paga o valor correspondente ao benefício emergencial, que a lei dá um nome, que já vimos, de ajuda compensatória. Já terminando, estou nos 2 últimos slides. O aviso prévio pelo artigo 19 da MP pode ser objeto de retratação, reconsideração, e aí, retomando-se o contrato,
como se fosse uma desistência do aviso prévio, você retoma o contrato e o empregador já pode adotar as medidas da medida provisória. E é até interessante, né? Porque assim, o empregador que já não tinha mais esperança resolveu mandar embora o empregado. E aí, no meio do aviso prévio, aparece a medida provisória. Você fala, bom, agora que tem a medida provisória, eu prefiro que você fique. Que aí também eu tenho menos gasto, você fica aqui vinculado à empresa e quem sabe virão dias melhores. Então, pode haver a retratação, retoma-se o contrato, normalmente já se adota a medida da medida provisória. Não há problema. Só acho que não havia necessidade de falar que pode ser objeto de retratação, que isso já está na CLT, não é uma novidade propriamente criada pela medida provisória. E, por fim, a questão da exclusão na medida provisória tem a exclusão da tese de factum principis, também chamado fato do príncipe ou ato do governo. Isso, no início da pandemia, eu cheguei a pegar algumas ações nos quais as empresas traziam essa tese jurídica. Essa tese jurídica queria transferir para o governo, para o poder público, o pagamento da indenização dos empregados, dizendo que foi o poder público que ocasionou aquela ruptura do contrato por conta de lockdown, de restrição e tudo mais. Essa tese, a própria medida provisória, assim como fez as medidas provisórias anteriores e a Lei 14.020, foi excluída, não é possível você alegar essa tese, de facto, um princípio, está no artigo 20 da MP, mas a MP não abordou uma outra tese que é de força maior. Essa tese eu tenho visto em algumas ações nos quais a empresa tenta diminuir a indenização, dizendo que houve força maior, ou seja, um evento que ela não previa, que ela não teve culpa, assim como o empregado também não teve culpa. Então, nesse caso de força maior, se for aceita, a lei determina que, salomonicamente, a indenização seja paga pela metade. Mas essa tese de força maior, eu tenho visto, normalmente não tem sido muito bem aceita, não. Até porque a tese de força maior, pela CLT, exige que o empregador encerre as atividades. Se ele continua com a atividade funcionando, com a empresa funcionando, então já seria suficiente para evitar excluir a força maior. Pessoal, eu quero agradecer aí a paciência de todos. Eu vou passar a fazer a varredura, se o doutor Luiz me permitir, se tem ou não alguma dúvida. Aí, se me permite fazer uma pequena propaganda, muito em breve eu farei um curso de 4 dias. Eu vou tratar de alguns benefícios previdenciários que eu estou vendo acontecer, em que pese essa situação dramática. Então, muita gente falecendo, muita gente com problema e tendo que se valer da Previdência Social. Então, esse curso eu vou ver a pensão por morte, todas as suas regras, quem pode requerer, o prazo e tudo mais, e as aposentadorias. A aposentadoria especial, a aposentadoria antiga, a aposentadoria por invalidez, que hoje não se chama mais assim, se chama aposentadoria por incapacidade permanente, e a aposentadoria programada. Então, esses 3, para quem tiver interesse, então vai começar a partir do dia 11. Eu até vou pedir, e o Gabriel, que está me assessorando, ele até colocou uma coisa interessante, vai colocar no chat, né, no bate-papo, o link para quem tiver interesse, e ele me falou que ele vai dar para esse grupo, para esse seleto grupo que está me ouvindo, e que eu agradeço, um desconto de 15%, vai passar um cupom que tem desconto de 15%, mas só para as pessoas que estão assistindo aqui. Na verdade, ficar limitado realmente aos interessados que estão aqui e utilizando, né? Espero que bem o seu tempo, né? E espero que tenha sendo útil para conhecer um pouco mais da medida provisória. Então, doutor Luiz, se o senhor me permite, eu vou ver se tem algumas dúvidas para poder responder. Isso. Doutor Marcelo, depois até é interessante o senhor me passar pelo WhatsApp também o nosso cupom e vamos tentar negociar os valores aí. Quem sabe a gente consegue colocar pessoas. Esse é um custo também que nos interessa. Mas, doutor Marcelo, eu quero te dizer mais uma vez que muito legal, já tem bastante gente no curso. Eu quero dizer que, mais uma vez, lhe faltou fé. Viu? Eu lhe disse que ia passar de 100 pessoas, o senhor não acreditou. Eu estou cheio de pedido aqui, gente brigando comigo, que tentou entrar e não conseguiu. Estou cheio de pedidos aqui, viu? Pois desculpe, eu não pensei faltou que fosse fé, faltou fé de novo. Peço desculpas.
Olha, Eu o vou senhor tem que ver verificar aqui. que quando o assunto é Mas, aprendizado, doutor Luiz, quando o assunto é aprendizado, eu vou deixar RH gravado, eu vou e colocar. jurídico cai em cima, viu? Tá, doutor Luiz, eu vou colocar essa nossa palestra no canal do YouTube, aí quem não assistiu vai poder assistir. Então não vai Ótimo, perder o excelente, conteúdo. muito bom. Só vai perder a possibilidade de Tá, fazer uma pergunta agora, mas pelo menos. Então, eu vou responder aqui. tá bom. Senhora Adilson, doutora Adilson, os recolhimentos complementares para quem foi suspenso e tem uma contribuição inferior, fará como facultativo para quem foi suspenso. Para quem teve o contrato suspenso, sim, como contribuinte facultativo. Para quem teve a redução da jornada e do salário, ele continua recebendo, mas pode acontecer de receber um valor menor, e até menor que o salário mínimo, que é o grande medo que nós temos. Aí, nesse caso, ele faz recolhimento com DARF, tem um código próprio, posso até ver daqui a pouco o código, posso lhe passar, ou passar para o doutor Luiz, que é recolhimento, contribuição adicional previdenciária para poder chegar ao mínimo, pelo menos, o valor de um salário mínimo. Dúvida: funcionário com jornada de salário reduzido, com salário superior a um salário mínimo. Ah, também, sim, exatamente. Éder, é justamente isso. Para quem teve redução da jornada e do salário, se quiser que o recolhimento seja feito igual, ou pelo menos seja pelo menos um salário mínimo, sobre um salário mínimo, porque senão aquele tempo não vai ser computado, faz recolhimento em DARF, que tem um código próprio criado. Eu tenho aqui, eu boto sempre nas minhas aulas, por acaso eu não coloquei aqui, o código complementar no DARF para fazer o recolhimento. Só é importante o seguinte: esse recolhimento tem que ser feito no mesmo ano civil, na verdade, tá? Tem que de preferência no mês seguinte. Você pode até fazer no mesmo ano civil, mas aí já paga com juro, correção e multa, porque vai estar fora do prazo. O ideal é fazer logo no mês seguinte. Dúvida: no caso de redução dos dias faltantes para término da estabilidade referente ao ano passado, também serão sucessivos logo após o término da MP 1045 a suspensão? Correto, exatamente. Gente, justamente, a mesma coisa. Ou como será apenas redução? Posso considerar como contagem normal? Não, não. A garantia espelho vale para ambas as medidas, tanto a suspensão do contrato quanto a redução da jornada e do salário. Se o empregador resolve se valer da medida provisória agora, ele pode, vai ter a garantia espelho e depois soma, aglutina a garantia residual da lei anterior que estava faltando. E aí não prejudica o empregado. Podemos fazer acordo individual de redução de 25% para salários superiores a 3.300 sem precisar pagar ajuda compensatória? Não, a redução de 25%, se for apenas redução de 25%, pode ser feito por acordo individual, porque a lei não trouxe essa questão de valor propriamente, né? Do valor do salário. Agora, se precisa pagar ajuda compensatória, depende da empresa. Se a empresa tiver faturamento em 2019 superior a 4.800.000 reais, nesse caso tem que pagar. Se não tiver, não precisa pagar. Então, na verdade, não é uma decisão da empresa, e sim uma verificação do seu faturamento em 2019. O que a lei diz é que se a empresa não estiver, o faturamento foi menor que 4.800.000, mas ela voluntariamente quiser pagar, também não tem problema. Não há problema em relação, é muito bem-vindo e é digno de aplausos. Mas eu, na prática, vi pouco isso, de qualquer forma. O sindicato pode se negar a fazer esse acordo coletivo? Lia, o acordo coletivo é um acordo, de qualquer maneira. Então, assim, depende de uma negociação, de um diálogo, de um debate. Se isso chegar a um impasse e não se tiver uma solução, obrigado o sindicato não é. Mas por isso, e justamente, eu trouxe diversos casos que a própria medida provisória diz que pode fazer acordo individual. Diria eu que até na maioria dos casos dá para fazer acordo individual. Isso foi muito criticado logo no início, mas o Supremo Tribunal Federal pacificou que poderia fazer. Se as contribuições ficarem menores que um salário mínimo e o trabalhador optar por não recolher a diferença, só afetará o recebimento do auxílio-doença ou apenas para fins de contribuição para a aposentadoria. Elisa, para todos os fins. Eu quero lembrar que o auxílio-doença, no caso de auxílio-doença comum, o auxílio-doença mudou o nome também. Agora é auxílio por incapacidade temporária. É o novo nome do antigo auxílio-doença dado pela Lei Complementar 103. Então, ele exige 12 contribuições mensais. Tem que ter um ano de contribuição. Se não tiver, e nesse caso aí de suspensão do contrato, não tiver, ou redução da jornada do salário, cujo valor de recolhimento seja menor que a base de um salário mínimo, esse tempo não vai ser computado
para aposentadoria, nem para o antigo auxílio-doença, nem para coisa nenhuma. Então, eu dei o exemplo da aposentadoria, é apenas um exemplo, não é apenas a aposentadoria, é a aposentadoria também, e não a aposentadoria apenas. Mas é muito importante que o empregador seja comunicado disso, e a maioria não sabe nada a respeito disso. Então, o empregador tem o dever de dar à luz, de informar, de transmitir esse conhecimento e dar a opção para o empregado. Com opção, você tem liberdade. E aí você vai poder fazer o que você acha que é melhor para si. Talvez mesmo sabendo, o empregado não queira fazer esse recolhimento, porque se ele está numa situação que já está recebendo menos, pagar INSS não é a prioridade para ele. A prioridade é a manutenção da sua casa, comida, esse tipo de coisa, luz, água, mas pelo menos ele está ciente das coisas. Dúvida. O trabalhador que possui mais de um contrato com o mesmo empregador pode ter suspensão ou redução em ambos os contratos? Interessante isso, André. É raro de acontecer, mas pode, não tem empecilho, não. Mesmo empregador ter 2 contratos de trabalho. Então, a resposta é, nós vamos ver esses contratos de forma individualizada. Tanto que ele tem 2 13º, tem 2 férias, tem 2 FGTS, não é? Então são 2 contratos também. Ô, doutor Marcelo, tudo que você quiser de exceção, pode perguntar que a gente tem. Tá certo. Não é raro, mas pode acontecer. Em caso de demissão de funcionário com estabilidade, posso considerar o aviso prévio trabalhado para abatimento do saldo de dias da estabilidade reduzindo assim? Não entendi. Em caso de demissão de funcionário com estabilidade, ok. Posso considerar o aviso prévio, diz o pedido de demissão, posso considerar o aviso prévio trabalhado para abatimento, entendi. Para abatimento do saldo de dias. Não, Eliette, não pode, porque você estaria com isso aí reduzindo o valor da indenização. Tem que fazer o pagamento do aviso prévio e fazer o aí, mesmo que trabalhado, e o valor. Tem que ser o mais amplificado possível para punir o empregador. Porque se não pega uma pessoa que tem um aviso prévio trabalhado de 90 dias, é capaz de nem ter saldo para pagar ele da garantia espelho. Desrespeitado. Então, a Know-how colocou o código, está aqui, estou vendo, em caso de rescisão de acordo entre as partes, é o 484A. Qual o entendimento para pagamento da estabilidade? Paga-se ou não? Olha, Sibeli, é o 484A, é o distrato, né? Essa modalidade nova de ruptura contratual. Nesse caso, não paga, não. Nesse caso, tem previsão, inclusive, pedido de demissão e a extinção com base no artigo 484A. Dá uma olhada, está na medida provisória. Caso o funcionário receba Bolsa Família, isso interfere para o funcionário? Ele perde algum benefício? Não. São situações diferentes. Bolsa Família é assistência social e é possível até em determinadas situações que o indivíduo tenha um emprego e receba Bolsa Família. É possível sim. Um não é excludente do outro. Então não tem nenhum tipo de problema. Aí aqui, na verdade, é o cupom Adventistas 15, pegamos em homenagem ao grupo. PCD pode entrar na redução normalmente, certo? Certo, Victor. E uma da situação é que até a Lei 14.020, muita gente reclamou isso, a pessoa com deficiência não poderia ser dispensada até 31 de dezembro, não podia. E essa medida provisória não renovou isso. Então, agora o PCD poderia ser dispensado. Agora, o PCD pode entrar na redução, ele é visto normalmente, como empregado, como outro qualquer, não tem problema nenhum. Doutor Marcelo, se tiver os códigos, agradeço. Adilson, o código é Adventistas 15, foi colocado em homenagem ao grupo, 15 porque é 15%, e mais acima tem o link para quem desejar. Mas eu vou passar para o doutor Luiz depois, como ele me pediu. Tá. Doutor Marcelo, se tiver o código, parabéns pela didática, obrigado. Quase chegando ao final, porque eu vou respondendo, mas vai chegando mais aí, também não consigo. A hora que for para parar, doutor. Nós vamos ficar até amanhã, doutor Marcelo. Aqui o pessoal vai se empolgando aqui. Tem mais 6, então eu respondo essas 6 e a gente termina. Tem uma instituição nossa aqui que tem todas as exceções que o senhor tiver aqui, a gente tem lá, viu? Todas, exceção. E durante a redução, suspensão, funcionário ter testado superior a 15 dias, o contrato precisa ser encerrado? Não, encerrado não. Não há necessidade nem na medida ser encerrada. Tem que só respeitar mesmo Quero lembrar que até 15 dias quem paga é o empregador. A partir do 16º dia, aí ele será encaminhado ao INSS para receber auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Aí, nesse caso, como você não pode acumular o benefício emergencial com o benefício previdenciário, vai cessar. O aprendiz que normalmente recebe o salário hora, geralmente o salário de contribuição é menor que o mínimo, deve fazer o complemento por dar? Sim, é o que se sugere que se faça para o aprendiz.
E eu vou passar o código DARF, então, depois que o doutor Luiz, se for o caso. Terminamos. Olha, quero agradecer muito, vou passar a palavra ao doutor Luiz, que o encerramento é dele, com as honras que ele achar adequado. Eu quero agradecer novamente, assim, eu fico cada vez mais estimulado que esse grupo quer o conhecimento, tem apetite para o conhecimento, quer saber o que fazer correto. As pessoas não querem saber o que é correto, faz tudo errado, depois vai procurar um advogado para resolver que está tudo enrolado depois. Cria um passivo trabalhista enorme, se enrola, acaba pagando muito mais. Às vezes até não é por má fé, não, é a falta de conhecimento e também a falta de querer esperar um pouco e ouvir uma experiência, uma palestra, se inteirar do conteúdo jurídico. E assim, esse grupo sempre me prestigia muito, então eu fico cada vez mais estimulado a estar junto com os senhores sempre que for possível e sempre que eu puder ser útil, né, de alguma maneira. Agradeço muito. Eu desejo meu boa noite a todos e, por favor, devolva a palavra ao doutor Luiz para fazer o encerramento como desejar, como melhor aprouver ao doutor. Muito obrigado. Doutor Marcelo, só dizer em meu nome, em nome do Avelino, em nome dos advogados, dos recursos humanos e dos departamentos, pessoal que trabalha no departamento pessoal da igreja, agradecer toda a sua disposição, agradecer a Deus pelo dom que ele lhe deu de ser um professor, o dom da didática. A gente sabe que isso não é uma habilidade de todos. Nós já tivemos a oportunidade de ter contato com muitos profissionais que são excelentes profissionais, mas não têm a didática. E a gente sabe que isso, além de treino, também envolve um dom. Nós somos gratos a Deus pelo dom que ele lhe deu. Eu tenho recebido aqui muitos feedbacks, e o pessoal está muito satisfeito com isso. Eu acho que o senhor vai ter uma adesão grande aí no custo de benefícios previdenciários. Esse é o interesse de muitos de nós, né? Às vezes as pessoas estudaram já faz um bom tempo direito previdenciário, vai ser uma excelente oportunidade de reciclagem. Eu vou conversar com os advogados gerais para ver se a gente consegue aí viabilizar para que, se não todos, quase todos os nossos colegas possam participar aí conosco. E eu quero lhe dizer que nós vamos sonhar com um curso de imersão para a nossa equipe em trabalho, processo de trabalho. Nós dois teremos que sentar aí para fazer um programa. Vamos pegar com a doutora Stephanie, que responde pela área de direito do trabalho aqui na divisão, e vamos ver se a gente consegue construir juntos um curso de imersão. Algumas áreas da igreja estão passando por uma mudança, advogados que antes não atuavam diretamente em audiência, não atuavam diretamente com o litigioso, estão passando a atuar. Então, assim, nós vamos trabalhar juntos e vamos ter algumas oportunidades. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disposição, e essa foi em cima da hora, não foi? Nós falamos um pouco da medida e construímos de última hora. Quero agradecer aí. Conversamos na sexta-feira e na terça-feira o senhor já está palestrando para nós, então, assim, é motivo de muita gratidão essa disposição. Eu quero agradecer ao Avelino também, e no nome dele eu agradeço todas as pessoas que trabalham no recursos humanos, todos aqueles que trabalham no departamento pessoal, têm sido aí grandes parceiros nossos. E quero lhe dizer, doutor Marcelo, que o senhor vai ver o seguinte: entre nós, a gente erra, mas a gente não age de má fé. A gente não age de má fé, porque a Igreja Adventista não tem um dono. E quando a instituição ela não tem um dono, ela é uma instituição sem fins lucrativos, cuja liderança troca periodicamente, a responsabilidade dos profissionais de recursos humanos, da área jurídica, do departamento pessoal, é muito grande, porque a gente tem que lutar para fazer o certo. E o senhor hoje aqui nos ajudou a fazer o certo. E a gente é muito grato por isso, porque a gente leva o nome da palavra de Deus. Então, a gente não pode falhar, né, nessa questão do cumprimento das regras, e principalmente quando o assunto é estabilidade dos empregados e segurança e medicina do trabalho. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não significa que a gente não erre, a gente erra, mas o nosso objetivo é acertar cada vez mais. Obrigado mais uma vez, doutor Marcelo, obrigado a todos. Nós vamos pegar depois, o doutor Marcelo tem cedido gentilmente a planilha dele, a apresentação do PowerPoint, para a gente poder divulgar nos grupos. E, doutor Marcelo, na próxima vez, vamos para um Zoom de 500 pessoas, viu? 100 pessoas está pouco para nós, né? Obrigado, doutor Marcelo. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Doutor Luiz, muito obrigado. Vamos analisar aí nas instituições como aplicar aí os benefícios aí da nossa MP. Abraço para todos. Obrigado mais uma vez. Abraço para todos. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado. Obrigado.